Shalom, shalom, povo de Deus. Mais um conteúdo aí para o nosso crescimento espiritual, né? A Bíblia vai dizer, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então, vamos para mais um conhecimento. Hoje vamos estar falando sobre o dom ministerial de apóstolo. Existe ou não existe? Assim como de pastora, né, o dom ministerial de pastora, também alguns religiosos também aboliram também, né, o dom ministerial de apóstolo, o dom ministerial apostólico, tá? Sempre lembrando que há uma diferença entre dom ministerial de cargo eclesiástico. Embora, né, nós temos que sempre estar orientando que sim, existem muitas pessoas que estão se intitularizando, estão se denominando, né, apóstolos, e na verdade não são, apenas porque as pessoas acham bonitinho, ou simplesmente eles não têm conhecimento ali como é que eu posso falar? Não tem conhecimento do que é ser um apóstolo, né? Eles não entendem o conceito, essa que é a palavra verdadeira, tá bom? Eles não entendem o conceito e acabam se denominando, porque há uma doutrina, um dogma aí, né, no meio religioso, né, no nosso meio, que o apóstolo, ele está no teto, né, ele é aquele do teto lá, é ele que manda em tudo, é ele que domina em tudo, todos estão abaixo dele. Quando, na verdade, se você for ler o livro de Efésios, vamos ver se está aqui, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 11, vai dizer assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, né, e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Na verdade, eu queria ler só até o 12 mesmo, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, você vai ler aqui do 11 ao 12, já está bom já. Mas veja bem, a função dos dons ministeriais, tá? A função dos dons ministeriais, que são, né, os 5 dons ministeriais, querido, você tem que entender que ninguém está acima de ninguém, tá bom? O fato de eu ter aqui um cargo ministerial de bispo, né, que é o mesmo pastor, né, na verdade, eu não estou acima de ninguém, nem estou abaixo de ninguém. Eu estou apenas fazendo aquilo ao qual Deus me constituiu, tá? Porque se você for ver na liturgia humana, e claro, eu respeito, tá? Eu tenho o dever de respeitar cada dogma, cada ministério tem o seu dogma, né? Pode criar o seu dogma, e eu como homem tenho que respeitar, tá bom? Nós devemos respeitar e não criticar. Porém, existem os exageros, né? Nós temos que entender, as pessoas, elas iniciam lá no evangelho como obreiro, né? De obreiro elas vão a diácono, de diácono vão a presbítero, né? De presbítero vão a pastor, aí de pastor vai a bispo, de bispo vai a apóstolo, de apóstolo vai rapaz, esqueci a palavra agora, reverendo, e tem um outro aí que eu até esqueci o nome agora, tem um outro aí, até querer chegar em semideus. Essa é o degrau. Os homens, eles vão criando uma escada e acham que isso vai elevar eles em alguma coisa, só que na verdade, querido, o objetivo dos dons ministeriais não é ninguém ser maior do que ninguém. O objetivo está aqui, né, no verso 12,
em Efésios capítulo 4, verso 12, que é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a aperfeiçoação do corpo de Cristo, entende? Esse é o objetivo. Só que os homens, eles estão sempre querendo ser um maior do que o outro. Eles estão sempre querendo estar sempre um mais alto que o outro, um querendo mandar no outro. Então, você vai ver que dentro da igreja, né, na maioria, a qual não tem um ministério apostólico, você vai ver que eles têm ali o pastor. Aí o pastor, ele é o teto da igreja. Aí abaixo dele vem o presbítero, né, ou o evangelista. Depois disso vem lá o diácono e depois vem o obreiro. Aí você vai ver que em alguns lugares o diácono manda no obreiro, o presbítero manda no diácono, o evangelista manda no presbítero, o pastor manda no evangelista. Tipo assim, eles criam um jeito de um ter autoridade sobre o outro, quando na verdade, nós acabamos de ler aqui, a função não é essa, entende? A função dos cargos, dos dons ministeriais não é essa. Se você for ver, isso aqui, Deus ele coloca aqui como ferramentas. Os dons são ferramentas para o aperfeiçoamento dos santos. São ferramentas que deveriam ser usadas para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo. Os dons ministeriais para a edificação, o aperfeiçoamento é a edificação do corpo de Cristo, entende? O que é uma edificação? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma autoridade para falar sobre isso porque eu sou construtor. Então vamos lá, eu como construtor vou iniciar um prédio, por exemplo. Quando eu vou iniciar um prédio, primeiro o que vai acontecer é o quê? Eu faço as marcações, beleza, vou começar agora a levantar a fundação. Para eu levantar a fundação, o que eu vou precisar? Que cave um buraco. Primeiro, cavar a sapata. Depois que alguém vai lá cavar a sapata, vai cavar com o quê? Vai usar uma pá. Aí entra as ferramentas, beleza? Vai iniciar a fundação. A fundação inicia o quê? Usando ferramentas. Seja lá o que for que vai fazer, vai usar ferramenta. Seja uma treina, seja uma linha, seja o que for, vai usar ferramenta. Então vai cavar o buraco. Primeiro vai usar uma cavadeira. Começou a cavar, cavou. Chegou ali e cavou um palmo ali. Vamos dizer que esteja cavando na mão, tá? Aí cavou um palmo. Depois que ele cava um palmo, ele precisa tirar agora aquela terra daquele buraco. Tem como ele tirar com a cavadeira? Tem, mas é bem desafiador, tá bom? É muito desafiador ele cavar e tirar com a mesma cavadeira. Porém, se ele pega uma pá, vai facilitar o trabalho. Ou seja, ele já está usando ali uma cavadeira e está usando uma pá, certo? Agora, vamos supor que ele fez a sapata toda, cavou tudo. Aí agora ele vai precisar encher aquela sapata para cobrir ali o radier, né? Encher de concreto. Aí ele vai precisar de que agora? Vai pegar uma enxada e uma pá, para poder virar o traço de concreto ali. Aí vai lá, virou o traço de concreto, vai usar novamente a pá, né? Ele usa o traço para poder mexer o concreto, ele vai usar a enxada, ou seja, uma ferramenta diferente. Se você for olhar, primeiro ele iniciou, né, com a cavadeira, depois da cavadeira ele precisou usar uma pá. Agora, para mexer o concreto, ele está precisando de uma enxada, certo? Levantou lá o radier, encheu a sapata, levantou o estoco, fez o cintamento. Agora ele vai levantar tijolo. O que ele vai precisar agora? Da colher de pedreiro, ou seja, vai para a quarta ferramenta, beleza? Para ele poder fazer agora o alinhamento, para ele fazer o alinhamento desse tijolo, ele vai precisar da linha, ou seja, já completa aí as 5 ferramentas que nós precisamos, tá bom? Para iniciar essa fundação, beleza? Aí eu te pergunto, ele usou a cavadeira para poder cavar o buraco, usou a pá para tirar o entulho de dentro do buraco e usou a pá também para poder mexer o concreto. Agora ele usou a enxada para poder virar a massa. Agora ele está usando a colher de pedreiro para poder botar a massa, né, ali no cintamento e começar a levantar o tijolo.
e está usando a linha, que é uma outra ferramenta, para poder alinhar o tijolo. Entende? Aí eu te pergunto agora, qual dessas ferramentas são mais importantes? Qual das 5 ferramentas que eu usei tem mais importância? Escreve aí no comentário. Nenhuma. Entende? Nenhuma ferramenta é mais importante que a outra. A questão é que cada ferramenta está sendo usada no seu devido lugar, no seu devido momento. A mesma coisa são os dons ministeriais. Enquanto o evangelista está trazendo as almas, o pastor está cuidando, o apóstolo já tem uma visão um pouco mais ampla. Isso já Deus, quando ele derrama ali um dom ministerial sobre uma pessoa, ele derrama também a capacitação. Então ele vai derramar uma capacidade, né, uma capacidade um pouco diferente dos demais. Isso não significa que ele seja mais importante que ninguém. Não significa que eu, como pastor, seja mais importante do que um diácono. Todos têm a mesma importância, porém, cada um faz a sua função de maneira em lugar em momentos diferentes. Entende? A cavadeira cavou, a pá tirou, a enxada virou concreto, a colher está espalhando a massa no cintamento e a linha está fazendo o alinhamento do tijolo. A mesma coisa, querida, é no ministério. Isso tudo é para edificar, está fazendo ali uma edificação, entende? Só que na grande maioria dos lugares, eles se colocam como se fosse um maior que o outro, mas na verdade não, essa não é a função bíblica. Nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 4, verso 12, é para o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o verdadeiro objetivo. O objetivo é esse, querido, o aperfeiçoamento dos santos. Não é que ninguém venha a ser maior que o outro. O pastor não é maior do que o presbítero, né? Que chamar também de bispo, tá bom? Há também um debate muito grande aí sobre isso, tá bom? Você vai ver o apóstolo Paulo dando uma exortação para os presbitérios, né? E ali ele fala: vós presbítero, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. E ali ele dá a explicação qual é a função do bispo. Para tu ter ideia, não é esse o assunto agora, né? Mas eu já falei aí no vídeo anterior. Os pastores de hoje são os presbíteros. Pegou isso aqui? Isso vai doer, mas vai curar, querido. Vai doer, mas vai curar. Os presbíteros de hoje são os pastores. Os pastores de hoje são os presbíteros. Vai lá na igreja primitiva. Volta para a Bíblia. Veja quem era que pastoreava. Veja quem é que o Espírito Santo escolheu ali, colocou para pastorear. Os presbíteros. Entende? Aí o religioso ele fala assim: não, mas os presbíteros pastoreavam porque não tinha pastores. Olha só, o que ele está querendo dizer com isso? Que o Espírito Santo não teve sabedoria. O Espírito Santo não teve capacidade de levantar pastor, por isso que botou os presbíteros. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar o Espírito Santo olhando assim e falando: não tem ninguém capacitado para ser pastor. Então vou derramar aqui uma capacidade nos presbíteros para que eles venham pastorear. Entende a questão? Entende a hipocrisia? Simplesmente a hipocrisia, querido. É um querendo ser maior que o outro. Entende? Então vamos lá, ó. Pastor, presbítero e bispo está falando da mesma pessoa. Pastor, presbítero e bispo está falando da mesma pessoa. Só que, como eu já falei lá no início, obviamente eu, como pessoa, eu tenho que respeitar. Cada ministério vai colocar o dogma que quiser, porém não tem que colocar isso como verdade bíblica. Não tem que colocar como doutrina bíblica. Isso não é doutrina, isso é dogma humano. Amém? No meu ministério, eu posso levantar alguém a apóstolo, mas isso não significa que ele tenha o dom ministerial de apóstolo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas e Deus?
Será que Deus está no negócio? Será que Deus ele derramou o dom ministerial? Existe muitos apóstolos por aí, a gente não pode deixar de falar. Existem muitas pessoas que se denominaram apóstolos, que na verdade não são apóstolos, né? Você vai ver, ó, uma das coisas, né, que os religiosos também, que não aceitam o dom ministerial de apóstolo, uma das coisas que eles usam que o apóstolo, ele é obrigatório que eles tenham visto Jesus Cristo, que eles tenham sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo, ou que andou com Cristo. Se for olhar por esse lado aí, eu já vi Cristo 2 vezes, e eu já vi Jesus 2 vezes. Então eu posso ser apóstolo por causa disso? Entende? Apenas isso então quer dizer que eu posso ser apóstolo? Não, querido. Eu só vou poder ser um apóstolo quando Deus derramar o dom ministerial de apóstolo, o dom ministerial apostólico sobre a minha vida. Mas no momento, o dom ministerial qual Deus derramou sobre a minha vida é de pastor. Dom ministerial de pastor. Eu não posso me denominar apóstolo. Um outro erro que as pessoas cometem, né? E quando eu falo que eles cometem o erro, é porque eles colocam como verdade, tá bom? Eu não estou falando que eles não possam fazer, colocar lá as suas nomenclaturas. A questão é eu colocar e falar, a verdade é essa daqui. Quando na verdade a verdade é a Bíblia. O que a Bíblia está falando é que você tem que ter como verdade, não o que eu falo. Tá bom? Só que aí eu coloco agora que o bispo, ele está abaixo do apóstolo. Depois de bispo tem que ser apóstolo. Só que bispo é pastor. Entende? Não temos que falar sobre cargo eclesiástico. Não é sobre a escada, não. Entende? É sobre o dom ministerial. Será que Deus derramou o dom ministerial? Esse que é a importância. Amém? Então você vai ver... Perdão, estou querendo espirrar aqui, me perdão. Então você vai ver que Deus ele vai sim derramar dons ministeriais sobre os homens, e ali ele vai dar capacidades para esses homens, entende? Aí você vai ver das coisas, né, que o apóstolo faz. Ele atua como pioneiro, levando o evangelho a novos lugares, frequentemente rompendo barreiras culturais. Amém? Estabelecem a direção espiritual e a interpretação correta das Escrituras para as comunidades. Um outro aqui, que é muito importante, ó, o profeta, né, o apóstolo, né, o Novo Testamento, suas credenciais eram confirmadas por feitos sobrenaturais que validavam suas missões, que era ele ser usado nos dons espirituais. Entende? Você via eles manifestando cura, manifestando libertação. Se você vê alguém que se titulariza apóstolo e não faz nada disso, toma cuidado. Fique em dúvida, que dá para criar uma dúvida aí. Entende? Você não vê a pessoa se manifestando em nada. Ah, não, eu tenho um dom ministerial, tal. E aí? Não estou nem falando, né, que ele tem que ter visto Jesus, tá bom? Não estou nisso aí, porque a Bíblia é bem clara, no livro de Efésios, né, que Jesus ele derramou sobre as pessoas ali, são os dons ministeriais, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, ou seja, Jesus já tinha ressuscitado. E ele está falando que esses dons aqui vêm sobre nós, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Isso tem uma outra parte que era muito interessante, que eu não estou achando aqui. Não estou achando. Mas enfim, você tem que entender que o dom ministerial de apóstolo, o dom ministerial de pastor, o dom ministerial de profeta, o dom ministerial de mestre, também é para os dias de hoje. Se você abolir o dom ministerial de apóstolo, também tem que abolir o dom ministerial de pastor também. Porque o momento que Jesus ele derrama esses dons é o mesmo aqui, ó. O momento em que o escritor escreve, aqui, ó, para que venha ter para o nosso conhecimento, é o mesmo. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11.
né? Vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta. Aí há uma questão aqui, para eu poder terminar, que é muito importante, que alguns falam que apenas os 12 foi, né, levantado como apóstolo. Só que na verdade você vai ver o significado da palavra apóstolo. O significado da palavra apóstolo, que é enviado, é ser um mensageiro comissionado diretamente por Jesus Cristo para espalhar o Evangelho, fundamentar a igreja, realizar sinais e prodígios. Isso aqui você vai ver que é o que os religiosos usam, né? Você só pode ser apóstolo se você foi comissionado pelo próprio Jesus, ou seja, os 12, né? Só que você vai ver que, na verdade, Jesus ele não levantou só aqueles 12, não. Sabia disso? Que na Bíblia vai dizer que Jesus ele levantou mais 70. Estou falando em um momento específico. Ele levantou 70 apóstolos. Ele levantou 70, entende? E em outros momentos você vai ver também o próprio apóstolo Paulo. Eu esqueci de trazer essa anotação aqui, que eu não ia entrar nesse assunto. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele também chamando outros companheiros da jornada deles lá, de apóstolo também, entende? Ele chama Silas de apóstolo. Silas está entre os 12? Não. O próprio apóstolo Paulo está entre os 12? Também não. Entende? Só que os religiosos, eles querem determinar como que tem que ser as coisas. Eles querem determinar, entende? Então, a única coisa que eles se apegam é que um apóstolo é ser um mensageiro comissionado diretamente por Jesus Cristo para espalhar o Evangelho. Só que, na verdade, você vai ver aí que tem sim um monte de pessoas que se denominam, né, apóstolos e que não são apóstolos. Essa é uma verdade, tá bom? Só que quando você vê alguém que fala assim, poxa, eu tenho o dom ministerial de apóstolo, e aí você vê se confirmando, você vai ter o discernimento, querido. Só de você olhar, você vai ter o discernimento. Você vai ver ele se manifestando em todos os dons espirituais, você vai ver ele se manifestando, tá bom? Na palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Você vai ver ele se manifestando na cura, na libertação. Você vai ver ele se movendo no dom, nos 5 dons ministeriais de forma diferente. Você vai ver tudo isso. Então você vai falar, poxa, realmente, ele domina o mestral, ele domina o dom ministerial de evangelista, ele domina o dom ministerial de pastor, ele domina o dom ministerial de profeta. Você vai ver ele sendo usado em todos esses dons aí. Então sim, fica claro que ele tem um dom ministerial de apóstolo, entende? Se fica claro. Ah, mas como é que você vê isso? É só você comparar com a igreja primitiva. Você vai ver que os apóstolos, né, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, eles eram usados em todos os dons, entende? Essa é a base a qual devemos seguir, entende? E então o que você vinha, meu irmão, a se aperfeiçoar, né, nas suas leituras, nos seus conhecimentos, e venha entender o que é cargo eclesiástico e dom ministerial, venha saber diferenciar um do outro, amém? Para não ficar na ignorância, entende? Então, assim, existe sim o dom ministerial de apóstolo, tá bom? Existe. Assim como existe o dom ministerial de pastora, também existe também o dom ministerial de apóstolo, tá bom? E lembrando sempre que quando se trata de dom ministerial, não se trata apenas de homem, está falando dom ministerial. Como já lemos, né, ali em Joel capítulo 2, Deus ele fala que vai derramar sobre os servos e sobre as suas servas os dons. Dom é dom, seja dom espiritual ou dom ministerial, tá bom? Ah, não existe apóstolo. Isso é um conceito seu, é um pensamento seu, tá bom? É um pensamento seu. Ah, não existe mulher evangelista. É um pensamento seu. Não existe mulher com dom ministerial de mestre. É um pensamento seu, tá bom? Mas, de acordo com a Bíblia, existe sim, tá bom, meu querido? Fiquem na paz. Você que puder, se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu like, compartilhe
e esteja aí nos abençoando aí, tá bom? Cada vez que você compartilhar, você vai estar nos abençoando. O fato de você estar aí se inscrevendo em nosso canal, você está ofertando na minha vida, tá bom? Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.